Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer, uma alegria grande para todos recebê-los a todos. E uma honra muito grande estar aqui no meio de dois amigos, né? Da última vez até eu brinquei que eu me sentia meio Jesus Cristo, né? No meio dos dois companheiros. Mas, enfim, porque realmente são grandes amigos mesmo. Pois bem, então vamos começar o nosso estudo e, como de costume, do nosso lado esquerdo, nosso amigo Jomar. Seja bem-vindo, Jomar. Teste. Agora sim. Boa noite. Ontem comentei com meu irmão que tinha começado a frequentar o centro e que estava gostando muito. Ele me disse que já veio aqui pedir uma orientação espiritual e naquela ocasião marcaram para ele ir no sábado de manhã. Quando ele chegou aqui, foi recebido por uma senhora chamada e que ela incorporou um preto velho para falar com ele. Isso realmente pode ter acontecido? O que acontece? Os espíritos, eles se manifestam naquela forma que eles acham mais interessante se manifestar. Os espíritos evoluídos, eles têm a possibilidade de manifestar com a forma daquela reencarnação que ele acha que ele aprendeu mais, que ele evoluiu mais. Então, se o espírito teve uma vida que foi um negro, que teve que passar por toda essa experiência, muitas vezes pela escravidão, e ele aprendeu humildade, aprendeu um tanto de coisa, e ele quer dar um exemplo de humildade, ele pode se manifestar dessa forma. Isso é comum. Eu me lembro de ouvir uma vez um espírito que primeiramente se manifestou como um médico e depois ele se manifestou com todos esses trejeitos, com todo esse tipo de falar de um preto velho, entre aspas, né? Porque isso é muito também cultural. E aí, depois, ele voltou e explicou que ele gostava mais de se manifestar dessa forma, porque foi uma vida que espiritualmente ele cresceu muito, ele aprendeu muito, mais do que na vida como médico. Então, a gente fica pensando, isso refletindo muito, principalmente de como é que são os valores do lado de lá e os valores do lado de cá. No livro Céu e Inferno, que eu acho que é uma leitura que todos têm que fazer, é onde Allan Kardec vai entrevistar uma série de espíritos e vai mostrar para nós como é que os valores de status social, os valores que a gente aqui dá muita importância, não tem a importância do lado de lá. Muitas vezes, espíritos que foram rainhas e se perderam enquanto espíritos, quando vivenciaram o papel de rainha, gostam, por exemplo, de uma vida onde elas foram serviçal, onde foram alguém que ninguém nota, que ninguém dá atenção, mas foi naquela vida que ele desenvolveu os sentimentos, naquela vida que aquele espírito desenvolveu os caracteres que o permitem ser feliz. Porque nós vamos ser felizes não por títulos, não pelo dinheiro que a gente tem, mas pelas conquistas morais, pelas virtudes espirituais que a gente conseguir adquirir. Então, muitas vezes, o espírito pode se manifestar desta forma ou de outras formas diversas. Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele vai nos ensinar a reconhecer o espírito não pela forma, mas pelo conteúdo, pela sabedoria daquele conteúdo. Então, muitos espíritos podem se manifestar de uma forma, talvez até com erro de português, que pode ser erro do médium,
mas nós temos que analisar a mensagem e ver o tanto que aquela mensagem tem de bondade, tem de sabedoria, de ciência, o tanto que ela nos eleva para a gente analisar a qualidade do Espírito que a transmitiu. Muito bem. Eu estou lembrando um caso também, Jomar, com relação a essa questão. Na União Espírita Mineira, que é uma entidade quase secular, né? O presidente participava de uma reunião mediúnica e ele era o coordenador. Certo dia, manifestou o espírito de um preto velho, através de uma médium de psicofonia. E no final da reunião, ele foi conversar com a médium, né? E falar com ela, olha, você tem que ser mais vigilante, porque, enfim, isso aqui é uma reunião séria, né? Como se aquilo não fosse uma comunicação séria. Ela ficou constrangida, mas, enfim. Na reunião seguinte, manifestou um espírito que falava o francês fluentemente, o francês clássico. E esse antigo presidente da União Mineira, ele também falava bem o francês. Então, ele ficou todo empolgado, né, com o diálogo com aquele espírito, e, no final, ele disse para ele, olha, seja muito bem-vindo, toda vez que você quiser vir, você vai ser muito bem-vindo, né? Aí, Tiago, o espírito falou para ele, olha, Misifi, se você não me aceita como Misifi, não é como francês que eu vou voltar também. Ou seja, era o mesmo espírito, né, que dominava tanto o francês, mas como o Jomar falou, ele pode se apresentar de diversas maneiras, o que importa é o conteúdo da mensagem, né, e não exatamente o rótulo que ele se manifeste. Pois bem, hoje a ciência, por meio da física e da mecânica quântica, já admite a possibilidade de outros universos paralelos e universos dimensionais, cerca de 11 ou de 12 dimensões. Podemos entender que há uma relação entre eles e o mundo espiritual? Por exemplo, um espírito que venha até um médium pode estar na 5ª ou na 6ª dimensão? É uma pergunta muito interessante, muito boa. Na verdade, a ciência ela ainda não admite a possibilidade desses universos paralelos, né? Ela tem teorias, né? E a ciência, principalmente a física, ela realmente funciona assim, ela lança teorias e tenta comprová-las empiricamente, né? Então, hoje nós temos a teoria da string theory, né, que é a teoria das cordas, que admite a possibilidade desses universos paralelos. Ainda na época de Kardec, um pouquinho depois de Kardec, na Alemanha, um físico alemão, do qual eu me esqueci o nome, mas vou lembrar logo, ele fazia experiências na Universidade de Leipzig, e através com um médium que era o Dr. Slader, e Friedrich Myers, se não me engano o nome dele. E ele conversando, fazendo experiência com esse médium, ele colocava uma corda sem fim, quer dizer, uma corda que não tem ponta, né, uma corda emendada, em cima da mesa, a corda desaparecia e aparecia com um nó, né? Então, ele entendia que aquilo só podia acontecer com a existência de uma outra dimensão, que seria a 4ª dimensão. Inclusive, ele tem um livro chamado Física Transcendental, né, com essa teoria. Zollhelmer, que é o nome do físico, não é o Myers, não. Pois bem, então, a física tem várias possibilidades, até a possibilidade dos mundos paralelos, a teoria dos multiversos, né? E eu acho, sim, que casa muito perfeitamente com a teoria espírita. Porque quando nós sugerimos que existem mundos espirituais e que esses mundos espirituais eles estão intercalados por variantes, por variações frequenciais e vibracionais, nós entendemos que são, sim, essas dimensões. Mas a física, né, a ciência, de um modo geral, ela precisa de elementos empíricos, palpáveis, mensuráveis, para provar as suas teorias. E ainda não as temos, né? Mas dentro da visão do Espiritismo, nós acreditamos, sim, que existem esses universos paralelos, que estão dentro, né, presos ao mesmo campo gravitacional do planeta, sujeitas às mesmas leis que regem
o planeta, seja leis da eletromagnetismo, da gravitação, ou uma outra interação que a ciência ainda não descobriu, enfim, estão dentro do mesmo espaço cósmico do planeta, estão superpostas por dimensões, né? É o que nós acreditamos. Fatalmente chegará o dia em que a ciência, pelos métodos científicos, há de comprovar essa teoria que nós acreditamos nela. Pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Isso é tão verdade, né, o que o Alexandre acabou de dizer, que no ser humano, por exemplo, a única glândula que nós temos, Alexandre, que entra em comunicação, isso, né, tanto Descartes já tinha falado há quase 500 anos atrás, depois André Luiz falou isso bem também nos livros Missionários da Luz, como exemplo, né, que é a glândula pineal, que é a que entra em contato com essa quarta dimensão, né, que é o que eles falaram que é a glândula da mediunidade, né, que entra em relação com esses mundos, né, paralelos, vamos dizer assim. Então, em nós, a glândula da mediunidade, que é a glândula pineal, hoje a ciência, né, isso é óbvio, é comprovado, que é a única glândula que a gente tem que entra em contato com a quarta dimensão, né, que é o espaço-tempo. Por quê? Porque a glândula pineal, ela tem a sua parte secretora, né, a sua parte glandular, que é a parte de liberar hormônio, melatonina e por aí vai, e tem a parte sensorial, que é onde ela trabalha porque ela capta energia eletromagnética. Então, a energia que vem do sol mesmo passa aqui pelo seu olho, a glândula pineal consegue captar, e ela é uma glândula, né, que a gente fala que controla os círculos, os ritmos circadianos, né, que é essa questão de vigília, sono. Então, quando chega a puberdade, ela dá uma baixada na sua questão hormonal, né? O hipotálamo é como se sofresse saísse da quiescência, né? Madurasse e começasse a liberar mais GNRH. Então, não raro por causa disso, a mediunidade, quem tem mediunidade, ela desponta mais na puberdade, desponta mais na adolescência, justamente por causa disso. A pineal dá a sua baixada fisicamente e espiritualmente ela dá uma elevada. Então, ela é a única glândula do nosso corpo que entra em contato com essa dimensão, com esse espaço-tempo. Interessante. Estou me lembrando aqui agora, inclusive, Tiago, que Kardec, né, na época da codificação, ele usava, na maioria, médiums nessa fase. Jovens, né? Jovens. Julie e Caroline Baldan, a senhorita Japê. 14, 15 anos. 15 anos, exatamente. Vamos lá. Boa noite. Uma pessoa fala em suicídio por pressão psicológica familiar. Mesmo já avisados, como fazer neste caso? Olha, complicado. Complicado no sentido de que a família vai ter que ter um tato muito grande para lidar com essa pessoa. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, a pessoa, se ela avisou que vai suicidar, é porque ela não vai suicidar, tá? Errado. Epidemiologicamente falando, né, estatisticamente falando, isso é errado. Eu não vou ter aqui a porcentagem para vocês de cabeça, mas a grande maioria daqueles que suicidam mesmo, que cometem o ato, né, vai da passagem ao ato, como se fala, eles avisaram antes. A grande maioria deixaram algum tipo de recado, o familiar depois vai chegar e falar, teve mesmo aquela tentativa. Sempre vai aparecer um amigo que vai virar e falar, teve uma vez mesmo que ele sentou comigo e conversou. Eles sempre, a maioria deles, não sempre, né, a maioria avisam antes. Tá? Então, não é um caso de que, é só ameaça. Tem gente que fala, né, o fulano de tal tomou medicamento. Tomou medicamento porque não queria. E a gente fala isso e vai para o hospital, e chega no hospital, a gente ainda trata com rispidez ainda. Toma aqui para você ver o que é bom. Né? Ao contrário, é a pessoa que está precisando de afeto. É a pessoa que está precisando de acolhimento, é a pessoa que está precisando de carinho. Tá? Então, a família vai ter que ter um tato muito grande. Primeiramente, a ajuda profissional. Tá? Primeiramente, a ajuda profissional. A pessoa, vamos supor que não quer, arredia. Tanto a psicólogo quanto a psiquiatra, a pessoa não quer. É óbvio que você também tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Você não vai carregar. Vamos supor que a pessoa seja totalmente arredia a qualquer tipo de intervenção. Como é que você lida com ela? Dando carinho, tá? Não é julgando, não é jogando coisas para cima dela, dizendo verdades que às vezes não vêm carregadas de sentimento. Isso mais atrapalha do que ajuda. Tá? Eu cito como exemplo, na quarta-feira passada a gente estava aqui falando do Evangelho e eu citei esse exemplo, que é um livro chamado O Crime e o Castigo, do Dostoiévski. Não sei se alguém aqui já leu
um autor russo, né? Dostoiévski tem um livro chamado O Crime e o Castigo. Nesse livro, ele cita o exemplo de um personagem chamado Raskolnikov. E esse personagem, no início do livro, ele mata uma velha, sem motivo nenhum, ele mata, só para saber se ele poderia matar ou não. E ele passa o livro inteiro naquele sentimento de culpa, naquele remorso. Matei, e agora? O que eu faço? E ele começa a pensar em suicidar. Aí, no finalzinho do livro, né, eu vou falar aqui, tá, gente? Um spoiler, quem estiver lendo o livro, tape os ouvidos. Mas no finalzinho do livro, ele vira e fala assim, para a mãe dele e para a irmã. Ele fala assim, se não fosse o amor de vocês duas e o compromisso que vocês têm comigo e o investimento afetivo que vocês têm comigo, eu já teria me suicidado há muito tempo. Por quê? Porque tudo que uma pessoa dessa mais quer é que todo mundo vire as costas. Ah, quer? Vai lá então, faz. Quer ver? Ou seja, tudo que ela mais quer é isso. Porque na hora que todo mundo vira as costas, aí ela, pronto, agora eu tenho um motivo realmente. E ela vai e faz. Tá? Então, é não dar esse motivo. É ficar em cima, é dar beijo, é dar amor, é dar abraço, perguntar à pessoa o que ela quer fazer, tá? Para que ela também pense. Não é que ela vai pensar dessa forma como personagem, mas o personagem ele desnuda essa personalidade que nós, seres humanos, trazemos. Né? Que quando as pessoas nos dão afeto, fica mais difícil da gente sair fora delas. Tá? Então, é isso que eu dou como dica. Vou aproveitar aqui para responder 3 de uma vez só, que são todas a respeito de sonhos. Por que tenho sonhos estranhos e todos acontecem? Será? Boa noite. A possibilidade de um ente querido que desencarnou há pouco tempo vir em sonho e permanecer após o sonho por alguns minutos, sendo que após o sonho o ambiente se encontra com uma energia forte, o que fazer com esse fato? E a terceira, boa noite. Nesta noite passada tive um sonho, ou não, com um aviso da passagem do meu pai. Era minha avó, a mãe dele, que teria me falado. Tenho realmente que encarar isso como uma preparação para o desencarne do meu pai? Então, tudo sobre sonhos, né? E a pergunta de sonho é sempre recorrente, porque sonho, todo mundo sonha. E aí existe aqueles 3 tipos de sonho, que é o sonho fisiológico, psicológico, aquele sonho mais profundo que nos fala de alguma coisa, alguma necessidade nossa, psíquica, e o desdobramento espiritual. Então, são 3 coisas diferentes. O sonho mais físico, de uma necessidade natural, seja uma necessidade psíquica, uma necessidade fisiológica, quanto também aquele sonho de uma necessidade mais profunda sobre o nosso eu interior, ele muitas vezes se mostra como uma imagem na nossa frente. Eu vejo aquilo. O desdobramento espiritual, geralmente, eu me sinto participante. A lembrança é como se eu estivesse lá fazendo aquilo. Agora, respondendo muito brevemente, nem todos os sonhos acontecem. Alguns sonhos que acontecem podem ser sonhos que a gente chama de lembranças de pré-cognição, alguma intuição que eu tive do que ia acontecer. Os parentes podem realmente se comunicar nos sonhos, tanto aqui, igual ele falou, a avó dele, ou um parente que ele sonhou e depois ficou energia forte, pode acontecer. E o que fazer? Primeiro, esse aqui que pergunta que ele tem que encarar isso aqui como um aviso. Não, muitas vezes não. Pode nem ser um desdobramento, nem ser um aviso, pode ser alguma coisa psicológica dele mesmo, que aquilo quer dizer alguma coisa para ele. Está preparado para o desencarne? Sim, isso aí a gente tem que estar sempre, né? O Alexandre está aqui comigo, quem sabe amanhã, né? Vai viajar para a Cláudia, ele me falou ali, essas viagens perigosas. Então, preparado para o desencarne nós temos que ter, né? Mas nós sabemos que não vamos perdê-lo, né? Que a passagem dele para outra vida não vai tirar ele de perto da gente. Está levando isso a sério desse jeito?
Igual o Tiago falou ali, que quando a gente quer a pessoa perto da gente, a gente consegue pelo afeto, né? Então, a gente já tem afeto suficiente para que nessa e nas outras vidas a gente vai continuar como amigos juntos. Numa relação familiar, o afeto é muito maior. Agora, nós temos que estar preparados, né? Nós temos que viver esse dia como se fosse o último, porque nada nos garante que aquele que a gente acha que está em primeiro lugar na fila, vai primeiro, não é não? Eu posso olhar para o Alessandro assim, o Alexandre, e falar assim, não, esse vai primeiro. Pode ser que não, pode ser que eu vou primeiro, né? Então, não existe lugar marcado na fila. Agora, com certeza, todos nós estamos na fila, né? É uma fila que ninguém quer passar na frente, né, Mário? Né? Uma vez ouvi uma palestra de um padre que ele perguntou assim, ô gente, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo, eu, agora. Ninguém mais quis ir para o céu, né? Para ir para o céu tem que desencarnar primeiro, ou morrer primeiro. Bom, mas então é isso. O sonho é uma coisa, é um estudo complexo, né? Freud estudou muito essa relação do sonho com os desejos e tudo. Existem obras espíritas falando dos desdobramentos também, e a gente tem que lidar com muito cuidado e tentar descobrir o que aquele sonho quer realmente dizer para a gente. Eu vou passar na frente aqui, mas só para pegar carona na resposta do Jomar. Tenho sonhos estranhos em lugares sombrios e com pessoas que parecem mendigos. Estou indo no umbral? Meu amigo, pode fazer prece. Faça prece que o trem está feio do seu lado. Veja bem, você não está indo para o umbral, você já está no umbral. Animador, né? Não, é porque, veja bem, quem leu o livro Nosso Lar, vocês vão me entender o seguinte, o umbral, gente, a terra, ela está envolta no umbral. A cidade espiritual de Nosso Lar, ela está no umbral. Vocês sabiam disso? A cidade espiritual de Nosso Lar, ela está no umbral, só que numa faixa mais etérea, né, menos densa do umbral, mas ela faz parte do umbral. Então, nós aqui, ó, quando a gente desdobra e a gente, né, vai fazer as nossas coisas durante a noite, a maioria de nós está lá. A grande maioria. A questão toda é o seguinte, se você está indo para o umbral, não sei te falar. Você é que tem que saber. A gente responde aqui, né, a gente dá muitas essas respostas, depende, acho que o pessoal ouve e fala assim, aqui o povo não sabe de nada, eu só respondo depende, mas é porque é verdade, você é que é o termômetro de si mesmo. Na hora que você tem um sonho desse, e vamos supor que seja um sonho lúcido, pela forma que ela contou, eu estou pressupondo que seja um sonho lúcido. Sente a energia que passa por você, capta os seus sentimentos, as sensações, é uma sensação gostosa? Na hora que você olha para esse monte de mendigo aqui, né? Qual que é a sensação que você tem? É um desejo de trabalhar? E dentro de você aquece aquela chaminha de, nossa, vamos pegar esse pessoal e vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa? Porque aí provavelmente você está lá trabalhando. Você não está lá também, no caso aqui, né? Eu vou falar maltrapilho no sentido da pessoa se achar maltrapilha psiquicamente, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Tá? Então, sente o que se passa dentro de você. Agora, se você se viu lá, e se você se viu toda desorganizada psicologicamente, né, com o psiquismo todo desestruturado, provavelmente você está necessitando mesmo de passar por momentos mais de autoconhecimento, de estudo, de meditação, para que você possa se conhecer melhor, se controlar melhor e passar a buscar lugares, depois que você desdobre, que condizem mais com o seu desejo atual. Tá? Bom, o que o Espiritismo diz sobre súcubos e íncubos? É uma pergunta muito interessante. Na Idade Média, nos mosteiros da Idade Média, principalmente, a igreja, né, com o passar do tempo, ela foi deturpando muito a questão sexual. O sexo, que em outras culturas era tratado de uma forma tranquila, nobre, ainda né, em muitas culturas, inclusive nos primitivos, na cultura judaico-cristã, tomou uma conotação muito equivocada.
Chegou-se a entender que o sexo era uma coisa pecaminosa, que era uma coisa do diabo, que o sexo não deveria ser praticado, talvez isso para justificar o celibatado, né? E uma série de outras coisas. Isso trouxe danosas consequências para o psiquismo das pessoas, principalmente para quem estava envolvida nas questões sacerdotais, nas questões da hierarquia da igreja. Então, nos mosteiros da Idade Média, né, haviam profundas deturpações no sentido sexual, levando à promiscuidade dos religiosos, inclusive. Então, espíritos dementes que participavam dessas orgias, desses bacanais, dessas promiscuidades, eles ficavam ali, né, próximo daquele ambiente, é o que o Tiago falou. O umbral, quando a gente define umbral, ele não tem um ponto onde ele termina e começa, né? Umbral, ele tem uma variante, inclusive energética, né? E ele pode chegar até certas dimensões realmente. Pois bem, mas nesses mosteiros, nesses lugares, esses espíritos dementes, eles ficavam ali, desencarnavam, mas ficavam ali. E nos momentos de desdobramento, nos momentos da noite, né, e também na relação promíscua que acontecia naqueles ambientes, eles coparticipavam dessas relações. Então, espíritos súcubos e íncubos, se não me trai a memória, íncubos são os masculinos, súcubos seriam os femininos. São espíritos desencarnados que participavam ou coparticipavam dessas orgias, né, a nível espiritual, junto com os encarnados, ou a nível encarnado ou também a nível espiritual. Então, era uma relação de promiscuidade sexual que levou e trouxe danos, né, para esses espíritos, porque ao reencarnar, fatalmente, eles traziam ainda, no seu psiquismo, esses registros. E, para terminar, boa noite, Jesus foi o espírito mais iluminado e evoluído que passou pelo planeta. Como explicar as palavras de Jesus na cruz? Meu Deus, por que me abandonastes? Outra colocação muito boa também. Eu também, na minha visão, né, na minha limitada visão, eu também não compreendo e também não consigo aceitar que Jesus tenha dito essas palavras. Então, assim, o Evangelho, né, as passagens bíblicas, é importante nós saibamos que tem a grande maioria, como diz o Emmanuel, a essência do Evangelho permanece viva. Mas tem muitos elementos que foram inseridos pelo homem para atender aos interesses e aos caprichos do homem. E essa é uma dessas colocações. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que o Evangelho está, tecnicamente falando, distribuído em 5 partes. As predições, os milagres, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja e o ensinamento ético e moral de Jesus. Evidentemente, o que mais importa para nós é isso. Para o Espiritismo é isso. É o ensinamento ético e moral de Jesus. O restante é interessante também do ponto de vista histórico, do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista moral e ético, não. O que importa é o ensinamento ético de Jesus. Então, tem muitas passagens, muitas colocações evangélicas que são passíveis de interpretação e passíveis de discussão. Essa é uma delas. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, como diz aqui, por que me abandonastes? Olha, é um contrassenso. Depois de tudo que Jesus ensinou, né, Tiago? Depois de tudo que ele passou, o exemplo que ele deixou, né, no final ele fala assim, olha, por que me abandonastes, Pai? Ora, nós sabemos que Deus jamais nos abandona, porque Deus está em nós. Então, eu também penso que isso aqui foi um elemento inserido dentro do Evangelho por algum teólogo, né, ou sei lá por quê, enfim.